relacionado com esse tema, às vezes acontece mesmo do conteúdo não ter sido sedimentado, né, na cabeça, né? Eu acho que a forma ideal da gente estudar é sempre assim. Eu até, né, no curso Coringa, né, eu dou lá todo o resuminho, né, para quem quer, né, mas eu acho que a forma ideal de estudo é a gente assistir a aula e ir anotando. Depois, por quê? Porque a gente já memoriza, a gente presta atenção, assiste e é obrigado a escrever o que você entendeu, é obrigado a resumir, e isso você também já vai memorizando. Depois que você assiste cada aula, o ideal depois é se você pega essa anotação sua e dá uma lida nela, antes de qualquer coisa. E aí você vai revisando essa leitura constantemente. E essa primeira lida após a aula, ela é muito importante. É a lida que eu acho que é a mais importante, a lida, né? É a leitura mais importante. Por quê? Porque é a hora que você vai forçar a sua memória ao máximo. Então você, veja, assistiu a aula e anotou ao mesmo tempo. Chegou lá, leu esse seu material como? Tentando decorar. Aí você termina a leitura dessa aula que você assistiu, tentando decorar, e volta para ela tentando lembrar, não lendo novamente, mas tentando lembrar do que foi que você escreveu. Se você tem dificuldade de lembrar, você, né, cada vez que você vai lendo a página, você deixa algumas perguntinhas embaixo, aí você vai tentando, se força a responder essas perguntas. Depois disso, cada vez que você for ler de novo esse material, vai ser leitura dinâmica. Por quê? Porque se você fizer muito bem essa primeira leitura, de se forçar ao máximo a memorizar, daqui uma semana ou um mês, quando você for fazer as revisões, né, e eu fazia todas elas dentro de um mês, como que eu revisava tudo dentro de um mês? Até eu pegar aqui um caderno meu para vocês verem. Eu tinha então aqui, por exemplo, aqui um caderno meu. Olha, eu lembro até pela capa do meu caderno, é um caderno antigo meu, pela capa dele, Sepultura, pela capa dele, eu lembro até que ele é de processo civil. Aí, ó, é mesmo, ó. Tá até aqui, ó, sentença, tá vendo? Por quê? Porque eu reli tantas vezes esses cadernos, já faz 10 anos ó, que eu não abro ele, tá, gente? Mas eu tenho um armário aqui com esses cadernos antigos. E faz 10 anos eu lembro que é o caderno de processo civil. Como que eu lembro? De tanto que eu li essa porcaria desse caderno, ó. Se você pegar aqui embaixo, ó, o que eu fazia, ó, Rafael, eu anotava aqui assim umas perguntinhas, tá vendo? Ó, isso era para a primeira vez que eu lia. Depois, quando eu fosse ler novamente, e esse aqui, por exemplo, é um caderno que é lá do professor Eduardo, que dá aula no Damasco, processo civil. Então, por exemplo, eu anotava aqui a aula dele, ó, e aí, lá no final, eu deixava umas perguntinhas. Era o primeiro dia, eu lia essas perguntinhas e decorava ao máximo esse caderno. Depois disso, depois que eu fazia isso, eu revisava mais ou menos a cada um mês, depois que eu já não estava fazendo curso nenhum, a cada um mês eu lia o caderno inteiro. Então isso aqui, ó, eu li o caderno inteiro. Para vocês terem uma ideia de quantas vezes eu li, eu anotava no fim, cada vez que eu terminava ele. Então deixa eu ver aqui onde é que tá esse caderno. Calma aí, eu li aqui, porque aí eu lia e eu anotava até onde eu tinha lido. Aqui esse caderno aqui eram vários módulos, então eu preciso achar o fim de um módulo para saber exatamente. Mas eu li no mínimo umas 10 vezes, tá, o caderno. Não tô achando aqui agora a minha anotação. Mas eu li no mínimo umas 10 vezes o caderno. Mas como que eu li as outras 9 vezes depois que eu li essa primeira vez? As outras 9 vezes eram leitura dinâmica. Por quê? Porque eu tinha forçado tanto essa memorização na primeira vez que as vezes seguintes elas eram leitura rápida, só para realmente acender a luz ali da memorização, tá? Então, a minha dica seria essa, não basta você fazer um estudinho, né? Ali, eu acho que a forma como você vai buscar a memorização, ela é bastante importante. Então, para mim, a memória visual era muito forte, né, Rafael? Você já fez o curso Estratégia, aí você sabe. Então, para mim, a memória visual era muito forte, por isso que era bom eu anotar eu mesmo com a minha letra, e depois eu lembro, inclusive até hoje eu lembro páginas de cadernos meus. Eu pegava então e fazia essa leitura aí de forma bem forte a primeira vez, porque aí depois, né, só depois que eu fizesse essa leitura que eu estaria apto a responder alguma pergunta daquele tema. Antes disso eu não estaria, tá bom, Rafael? Não sei se eu ajudei aí na elucidação da sua questão.
Bom, pessoal, vou falar aqui